Fala pessoal, estamos de volta para o nosso segundo episódio do programa Por Dentro da Bolha, conversando aqui com o pessoal do Ping Pong Clássico. Se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá na nossa playlist, assiste, ou se quiser assistir esse episódio primeiro e depois assistir, sem problemas, fica a seu critério, beleza? Estamos aqui com Carlinhos, Lorenzo, Raul. Agora a gente vai falar sobre as modalidades do Ping Pong Clássico. São 3 modalidades, né? 3 tipos de raquetes diferentes. Fala pra gente, Carlinhos. Isso aí, são 3 formatos, né, de raquete, né? São 3 características, né? Uma que a gente chama de wood, né? Madeira pura, não pode ter nenhum tipo de lâmina, né, diferente essa da madeira, aqui, que é uma raquete similar a essa, dependendo do estado, né? Aqui o pessoal de São Paulo, a maioria joga com o clássico, né? A caneta, né? Então a gente tem uma característica mais próxima da clacineta, né? Então, de qualquer forma, o wood, né, que é totalmente madeira. No Rio Grande do Sul, que é o pessoal também, que é onde tem a força, né, do wood, né, aqui no Brasil, o pessoal do Rio Grande do Sul, a raquete deles é um pouco maior, na verdade, bem maior, Parece né? aquele prato de pizza, Parece né? um prato de pizza, assim. Bem grandona. Madeira pura, e eles têm... A madeira deles, eu vou dizer assim, é um diferencial. As raquetes que eles montam, né, a madeira é muito boa. Não sei se é por causa da região, mas eles conseguem ter uma raquete muito boa, uma raquete que permite eles fazerem uma jogada com mais efeito, com uma pegada bem diferente. E além disso, eles jogam clássico, né? A maioria deles lá são clássicos. São Paulo, a maioria é caneta, né? Que joga o wood, né? Ou o sandpaper também. Que o sandpaper é uma raquete que tem uma camada, tem que ser madeira pura, e ela tem uma camada de uma lixa, né? Essa lixa, ela tem uma gramatura, aqui para nós no Brasil, o pessoal utiliza de 220, né? Uma lixa d'água 220. Mas é lixa mesmo que encontra na casa de construção? Casa de construção Que normal, legal. uma lixa, pode ser uma lixa d'água ou lixa de ferro, né? Onde tem uma característica mais próxima, né? Quando eu falo próximo, porque assim, você vai nos outros países, não tem a mesma gramatura que fala, né? Cada país tem a sua. O que deixa mais similar, né, do Brasil com os demais é a lixa d'água, a lixa de ferro 220, por aí. E na China, por exemplo, lá tem o fabricante, né, de lixa, tem aqui a raquete oficial, né, do torneio mundial, né? Aí está a assinatura, inclusive, do campeão, do Fleming, né? Eu recebi ali, e do chinês que estava na final, não vou saber o nome dele, não sei se vocês sabem depois. É o nome chinês ali, os dois campeões ali, né, primeiro e segundo lugar, o Fleming, e essa foi a raquete utilizada por eles. É uma raquete de lixa também, dos dois lados. Bem fininha, né? Muito fina, né? Acho que eu não sei exatamente a gramatura, mas é uma lixa que dá uma pegada bem legal. Dá a impressão, é parecido com uma lixa d'água do Brasil, né? Uma lixa d'água também. E o último, né? Não menos importante, é o headbat. O headbat é uma raquete, também tem que ser pura madeira, não pode ter nenhuma camada. Não pode ter carbono. Não pode ter carbono, madeira pura, não tem problema se é 5, 7 camadas, tanto faz. Mas o mais importante é que tem que ser madeira. E, obviamente, tem que ser a borracha, né, que é utilizada, é uma borracha de pino curto e não pode ter a esponja. Então, essa é uma característica característica do headbat, né, porque é assim que é o headbat. Obviamente, quando a gente entrou no Mundial, todo mundo joga o headbat usando as mesmas características. E é como tênis de mesa, tem o pessoal pede a raquete. Eles fazem avaliação. Faz avaliação também, você tem que mostrar a sua raquete, normal. E obviamente, quando uma raquete de headbat, ela tem uma outra forma de jogar, um outro tipo de controle, né? Outra forma de você também utilizar dos seus efeitos. E cada modalidade, né, tem uma forma de você jogar, né? A parábola, a forma de você pegar o efeito, ou tratar os seus saques, cada um tem a sua forma e o seu jeito de jogar. Então, realmente traz e o Fórum Mundial, por exemplo, foram as 3 modalidades do mesmo Mundial. Para nós foi um desafio enorme, né? Trocar num dia uma raquete, depois outra no outro dia e outra no outro dia. Mas foi um desafio muito bacana e muito assim peculiar, né? Foi bem legal. Uma experiência inesquecível. Uma experiência incrível, né? Incrível. Uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas está meio que respondida, né? Nem sempre vocês utilizam os modelos de tênis de mesa. Eu vejo que o Lorenzo ele tem peça aqui para mim. Ele tem uma madeira da Xion, né? Que você usa normalmente, né? Para disputar, mas também tem essa aqui que não tem marca, meio que artesanal, né? Perfeito. Então não há nenhuma regulamentação que fala, tem que ser. Não, existe. Vamos lá. Para o Mundial, tá? Não para o Brasil, assim, dentro do nosso esporte aqui, o sandpaper a gente permite, né? Cada um, claro,
seguindo pelo menos uma linha no caso do sandpaper, seguindo uma gramatura ali da lixa, né? Certo. Então alguém coloca uma lixa muito grossa, muito fina, dá outro tipo de jogo. Então a gente exige pelo menos que tenha essa gramatura. Agora, na madeira, sendo madeira pura, não teria problema nenhum. E o Redbat, por si só, o Redbat já tem as referências da ITTF, né? Então, por ser Redbat, permite jogar, inclusive, tênis de mesa. Então, a gente respeita, né, as regras do Redbat, que a ITTF já traz dentro do tênis de mesa. Não há, mesmas normas. Na própria ITTF já tem a norma. Já tem a norma, então não teria problema nenhum, né? Inclusive, posso jogar o tênis de mesa com uma borracha como essa daqui, com né? pino curto sem esponja, né? Exatamente. Porque tem as exigências de altura e tal, mas essa aí... Respeitando todas as regras, pode jogar. Então a gente segue para o Redbat as normativas da ITTF. No caso da madeira, sendo madeira pura, não tem problema. E no caso do sandpaper, basta ter a gramatura correta, a gente não tem exigência do formato, tamanho ou característica. Agora, madeira. Para o Mundial, tem questões que estão sendo discutidas, né? Mas temos hoje duas grandes, federações mundiais, né? Uma que é a WTTW, né? Que é que está na camisa de vocês, que está na camisa, que é o que patrocinou, que organizou o evento na China, né? É ela que trouxe esse Mundial, onde todos nós participamos. E também tem a ICTTF, né? Que é uma federação também mundial, né? Que ela é sediada nos Estados Unidos. E também ela foi a organizadora do México, do primeiro torneio no Mundial de Sandpaper, né? No Ping Pong Clássico no México, em 2024. Em 2025 foi a WTTW, que organizou na China. E 24 o Mundial foi no México e 25 na China. Na China. Ambos foram do Ping Pong Clássico, pelas duas federações, vamos dizer assim, né? As duas organizações. Com as 3 modalidades. As 3 modalidades. Obviamente, na China, que é a WTTW, ela não exigiu características apenas do Redbat, porque, como eu falei, é igual ao ITTF. No caso do Sandpaper, teria que ser aquela raquete, inclusive de um dos patrocinadores que fabrica, né, a raquete. Ela permitiu jogar nas classificatórias do Sandpaper, cada um tinha a sua raquete, respeitando a gramatura, todo mundo poderia jogar com a sua própria raquete. Certo. Quando passava para as fases já mata-mata, né, na segunda fase, né, fase eliminatória, tinha que ser com a raquete fornecida por eles. Ah, entendi. Você não podia jogar com a sua raquete nessa modalidade nas fases finais. Nas fases de eliminação, né? Que legal. Na fase de grupo, ok. De grupo, tudo bem. Tudo bem, mas quando passava para a fase de eliminação ali, né? Eliminação simples, só podia ser jogada com a raquete deles. Isso acaba equiparando equipamentos, né? Porque hoje, por exemplo, no tênis de mesa, eu uso uma raquete de R$500, o cara usa um de 5 mil. Não é que o de 5 mil vai ganhar sozinho, mas ele tem uma certa vantagem em relação ao equipamento, né? Isso não... O treino, muitas vezes vai fazer diferença, a técnica do cara, a experiência, mas o fato de ter o mesmo equipamento, isso aí já traz uma... E isso aconteceu, né? Na China, né? Nesse torneio. Inclusive, no Sandpaper tem uma regra para padronizar esse formato. Então, quando eu entro na mesa, já tem uma raquete. Se eu troco o lado, eu tenho que deixar a raquete aqui e vou para o outro lado, tem a outra raquete, eu pego a mesma raquete que estava lá. Então é uma característica que permite legal. Exatamente essa igualdade técnica, né, junto com o mesmo equipamento. E no Brasil também é praticado dessa forma? Não porque a gente cada um está em treinamento, praticando. Nos torneios de Sandpaper, cada um leva a sua raquete, não tem problema. Na seletiva a gente padronizou até um certo ponto, né, também na questão de gramatura, e também temos temos 2 fornecedores no Brasil, né? Um é no Rio Grande do Sul, que fornece uma raquete Sandpaper, inclusive homologada pela ICTTF. Então tem o pessoal do Sul, que tem um fabricante, já está homologado pela ICTTF, né, nessa organização dos Estados Unidos. Então ele consegue desenvolver esse tipo de raquete aqui, com essa lixa. Né? Ele faz raquetes... Aí ele tem 3 tipos de raquete. A maior, aquela gaúcha, né? Aquela grandona. Um pouco a média e uma menor. Então ele tem essas raquetes e desenvolve essa raquete também para clássico ou classineta, tá? Então ele tem essas modalidades lá, essas características da raquete. Agora, aqui no Brasil também, o próprio Yamada também, dentro da Butterfly, né? Ele é um fornecedor também de raquetes de Sandpaper.
Aí existem fornecedores específicos para ping-pong clássico, que no Sim. caso são esses do sul que você Sim, disse. e o próprio Yamada, que A Yamada também fornece raquete de sandpaper, Ah, entendi. né, que traz muito próximo da produção, né, que ele já tem, do fornecimento da Butterfly, né, que hoje ele fornece. Isso é Butterfly. importante, né? Ter materiais dedicados à prática de vocês, né? Porque senão vira adaptação. Exato. Que nem aqui. A que o Lourenço utiliza é uma excelente raquete da Xion, mas é, entre aspas, uma adaptação. Né? Perfeito. Você acabou Sim. adaptando e você também utiliza ela nos treinos com a borracha, né? Perfeito, Então, é uma acaba- adaptação. é. Cada um acaba trazendo uma característica própria, né, dado ao material. Né? É claro, respeitando a questão da madeira, sendo madeira pura, está valendo essa parte, né, do jogo. Né? Então, fica dentro dessa limitação, quando é wood. Né? Então, no caso do Red Bat, aí já segue a ITTF, e no caso do Sandpaper, tem fornecedores já específicos para participar, Entendi. para a gente poder jogar E nos mesmo torneios. no hardbat não pode carbono. Não pode, madeira pura. Tá, tem que ser sempre madeira As pura. 3 modalidades, é tudo no ping-pong clássico, é tudo madeira pura. Entendi. Não pode ter nenhuma camada de carbono ou outra característica. E também nenhuma camada entre a lixa e a madeira, ou entre a borracha, né, do pino curto e a madeira também. Tem que ser sempre direto na madeira. Direto na madeira e sem esponja, no caso do pino, né? Sim. E a mesa tem a mesma altura? Dá para utilizar a mesma mesa ou tem que ser uma mesa diferente? A pra poder mesma jogar? mesa, as mesmas regras de saque, recepção, são as mesmas regras do tênis de mesa. Tanto para qualquer uma das 3 modalidades. Sandpaper, né, o Red Bat ou a madeira. Para o Mundial, os jogos e as regras são as mesmas do tênis de mesa. A mesa, tanto o sistema de pontuação, Saques, altura dos saques, né, bola fora da mesa. As regras de saque são as mesmas do tênis de mesa. Isso é importante o pessoal saber. As regras, elas não diferem do ping-pong, porque, novamente, né, tem aquela lenda, né? Queimou 3 vezes, perde o ponto, Não. que é o do ping-pong. Tem que sacar cruzado, né? Então isso Não. aí é lenda mesmo, né? É lenda. Mesmo pro Para o ping-pong. esporte, para o ping-pong clássico, em torneios, né, mundiais, como que nós participamos, né, as regras são as mesmas do tênis de mesa, tanto saques como os demais características, né? 2 saques para cada um, as mesmas características. A pontuação, apenas a pontuação que varia, né? No Mundial foram 15 pontos, né? Então, é só essa questão que muda do tênis de mesa, a pontuação. Que também não é nenhum... Em vez de 11, vai para 15. Vai para 15, exatamente. Se empatou 14, vai a 2, mesma coisa. Ou não? No caso, Não, não. acaba 15. Não, Na verdade, acaba 15. acaba 15. Sempre Acaba 15. sempre 15. Isso. Acaba sempre em 15. Não tem extensão do ponto. Ah, isso é importante. Esse é um ponto que muda. É a questão da pontuação e não tem vaiadores, aquela coisa. Mais 2 pontos. Fica eterno, né, o jogo? Não, não tem. E são 3 sets só. 3 sets. Ah, não tem melhor de 5, né? Pelo menos no Mundial, para essa característica do Mundial, não. Para esse torneio, não. Claro que quando tem torneios, aqui no Brasil mesmo, nós fazemos torneios que podem até 5 sets. Sim. Mas as regras são as mesmas e a pontuação em 15. É que os mundiais normalmente, às vezes, né, de ping-pong, de tênis de mesa, chegam a melhor de 7 nas finais, né? depende, Aquele jogo né? de 1 hora, Exato. aquele jogo... Depende A da gente característica tá do assistindo- torneio, né? Que eu acho que é similar ao tênis de mesa também, o ping-pong clássico. Depende do torneio, da quantidade, né, de participantes, né? Os níveis de participantes, categorias, né, que também vão ter os jogos, né? Se vai ter eliminatório em grupo, né? Ou eliminatório simples. Então depende muito da característica do torneio. Mas a maioria são 15 pontos, né? E 3 sets. E pensando pro futuro, seria um sonho ter o ping-pong nas Olimpíadas? Ah, demais. Eu sou um pouquinho mais antigo aí que meus amigos aí no ping-pong, sim. Sempre foi um sonho nosso que o ping-pong ele tivesse a mesma conotação, ou pelo menos trouxesse, né, toda essa evolução que temos. Assim, tem muitos jogadores com muita técnica, com características similares, né, evolutivas ao do tênis de mesa. Né, e são jogadores, assim, já vi muitos jogadores muito bons do ping-pong clássico, né, ainda vejo. Então, eu acho que eu sempre tive o sonho de que isso chegasse nesse tipo de evolução, né, no mundiais, e que tivesse essa conotação e trouxesse essa aproximação, tanto o tênis de mesa como o ping-pong, que fossem próximos, porque isso é o que traz do melhor para o nosso esporte, né? Não separar como hoje é separado, Sim. mas separado por um viés, talvez, de mercado, vamos dizer assim, né? Por uma questão olímpica, uma questão de mercado também, de produtos, mas eu acredito que
que tem muito a oferecer o ping-pong, como já teve antes, né? Porque muitos jogadores vieram do ping-pong e foram pro tênis de mesa. Acho que a maioria começou no ping-pong, mas não nessa modalidade, sim, numa recreação e tal. Exato. Acaba vindo desse mundo, né? E até um fato legal que eu conversei com o César semana passada. O César é o presidente da BPC, da BPC, né? Que é a Associação Brasileira de Ping-Pong Clássico no Brasil. Então, Isso. assim, ele é o responsável em unir as pontas, né, dessas organizações mundiais e o que hoje o Brasil representa, trazendo o melhor do Brasil para o mundo. Então, acho que isso é bem legal. Ter uma associação dessa é bem importante. E um ponto bem legal que ele falou nessa conversa é que, assim, o ping-pong ele possibilita que atletas que, por exemplo, do tênis de mesa treinam 6, 7 horas por dia, são atletas que dedicam a vida ao tênis de mesa, chegam num campeonato mundial, por exemplo. E o ping-pong ele te dá essa oportunidade, né, de você conseguir conciliar a vida de você trabalha com certeza, né? Não vive do tênis de mesa, você estuda. Então o ping-pong ele te dá essa oportunidade, você disputar o mundial mesmo sendo um atleta amador, né? Não você tem essa possibilidade. Então o ping-pong talvez possibilite um atleta amador, que nós somos amadores, né, a chegar numa Olimpíada. Já imaginou uma situação dessa? Muito bem colocado. Esse era o sonho, porque assim, não só eu sou desde criança, jogo desde os 13 anos, mas assim, realmente é muito importante ver esse pessoal que está iniciando como o Lorenzo e trazer uma oportunidade como ele teve na China. E é maravilhoso a evolução que ele teve. Mas tem muita gente que joga já muito bem o tênis de mesa e por si só não vão conseguir, talvez, passar para aquilo que eles buscam, né? E o ping-pong clássico permite exatamente isso, né? Não só por uma questão evolutiva, mas que traz uma qualidade excelente, né? E eles têm essa oportunidade. Eu posso falar de nomes aqui que todo mundo conhece, posso falar do Kimura, já foi no Clube Rádio, é um excelente jogador, né? E ele joga com pino. Né? O Kainan joga na academia que eu treino também. São jogadores assim, exímios jogadores, e jogam com pino. Eles terem uma oportunidade de participar de um campeonato mundial, onde encaixa muito bem o nível deles, a técnica deles. Claro que eles não vão jogar com pino com esponja, mas vão jogar com pino, onde eles já têm muito a oferecer. E isso vão tornar jogadores assim que vão trazer uma conotação do que eles merecem, inclusive, né? E são jogadores, são esportistas assim, excelentes esportistas. Sim, que eu acho que tem muitos outros como eles, que eu já conheci por aí, nas academias de tênis de mesa, e são praticantes assim. Mas como você falou, talvez a oportunidade seja ainda gradativa no tênis de mesa e vai, claro, tem um caminho e já percorrem isso. Mas podem alcançar muito mais com o ping-pong clássico. Sim, o Kimura ele é um baita profissional, ele é formador de pineiros, né? Lá em Bragança, Jundiaí, ele domina. Né? Domina. Ele consegue ensinar muito bem, passar tudo que ele conhece, joga demais e ainda consegue instruir os atletas, né? Eu acho esse tipo de esportista que a gente tem que abraçar aqui, dar todo o apoio e levar no ping-pong clássico, para o tênis de mesa, onde for. Porque isso é que traz a qualidade para nós brasileiros, né, no nosso esporte, que ele está oferecendo. E o rádio, inclusive, já teve a oportunidade de estar o Kimura lá jogando com a gente, alguns torneios de sandpaper, né, bem como o Lennon, bem como outras pessoas, né, outros jogadores aqui já participam. Muito legal. Nos trouxeram o benefício de vê-lo jogar junto com a gente no sandpaper. Tem uma técnica incrível, né? Mas não ganharam, tá? Deixando claro lá. Muda do ping-pong pro tênis de mesa assim, no estalar de dedos, né? Não, brincadeira, mas eles foram, assim, chegaram nos torneios que nós promovemos. Sim, eu já vi eles jogam muito bem. Eles jogam demais. É muito legal. E falando agora um pouquinho sobre o ping-pong gaúcho. É uma modalidade, é ping-pong, mas é diferente. Sim. Explica um pouquinho a diferença. Eu sei que tem altura de mesa, pode pôr a mão na mesa, eles trocam a cada ponto. Fala um pouquinho dessas características aí. Assim, eu sou de São Paulo, mas devido ao ping-pong, né? Até porque o meu pai jogava. Meu pai já tinha muitos amigos antigamente, como o tio dele, né? Que é o Osmair, né? Amigo do meu pai, amigo de muitos anos dessa turma toda. E eu também pratico desde os 13 anos, então eu vi todo esse pessoal mais antigo jogando ping-pong. E esse pessoal antigo tem uma ligação muito próxima ao pessoal do Rio Grande do Sul. Certo. E eles iam muito para o Rio Grande do Sul. Quando eu vi esse pessoal jogando ping-pong, eu fiquei vislumbrado. Como eles jogam, a técnica deles. Como é que eles fazem tudo isso? Eu achava incrível. Eu já jogava tênis de mesa. E mesmo assim, eu falei, pô, esses caras jogam demais. Eu quero jogar isso. Larguei o tênis de mesa e fui para o ping-pong. Ao contrário do que muitos fazem. Foi inverso. Eu inverti. Eu larguei o tênis de mesa e fui para o ping-pong.
E quando eu cheguei no ping-pong, até hoje eu fico vislumbrado com todos esses grandes jogadores. Sim. E no Rio Grande do Sul, eu vi o pessoal de São Paulo, eu vi um menino chamado, na época tinha uns 15 anos, quando eu conhecia, 17 anos, eu vi um menino chamado Sandro, do Rio Grande do Sul, quando veio a São Paulo. Esse menino era, assim, olha, foi o maior jogador que eu vi na minha vida. Eu falei, que é isso? Como esse moleque joga? E ele, o pai dele era amigo do meu pai e tudo mais. Então, assim, eu fui pro Rio Grande do Sul. E toda vez que eu ia lá, eu ia ver todo esse pessoal jogando. Eu ficava incrivelmente assim, maravilhado. E a técnica deles. Não, é incrível. A técnica são incríveis. Deles. E eu não estou dizendo por mim. Se você, a gente sai do Brasil, você vai em outros lugares, e o pessoal comenta dos vídeos que eles veem do ping-pong gaúcho. É incrível onde chegou. Tem o Instagram deles, né? Tem o Instagram. É impressionante. Assim, o nível que eles chegaram no mundo. O pessoal já conhece o ping-pong gaúcho. E eles falam, como é que pode ele jogar daquele jeito com uma raquete daquele tamanho? E jogam assim, dentro de uma técnica que é respeitada. E realmente jogam. Não só porque eu vejo e tenho grandes amigos no Sul, como eles já estão respeitados no mundo todo. E, além disso, mostraram na China o que é o ping-pong gaúcho, né? Então, eles chegaram lá e a gente viu os jogadores lá, desde o mais jovem, né? Quantos anos tem o menino? 14? Isso. Rafael. Foi bem como mundial, né? bem como o Ginho, que é outro grande jogador do Sul. E realmente eles fizeram lá e demonstraram o que é o ping-pong gaúcho. E realmente é incrível. Vou te falar por que é incrível. Porque eles jogaram na mesa, dentro dos padrões do tênis de mesa, que é a mesma mesa, né? Do tênis de mesa. E eles jogam, para vocês entenderem, no Rio Grande do Sul a mesa é 3 por 1,5. 3 metros de comprimento por 1,5 de largura. A mesa tem 90 centímetros de altura. Vão imaginando aí isso daí. 90 centímetros, acho que é 18 de rede. Então, as medidas são muito maiores do que a do tênis de mesa. Então, perceba que mesmo jogando de madeira, tendo a característica muito mais ampla, né? E eles têm uma técnica incrível, né? E realmente eles chegaram na China e bateram de frente com os maiores do mundo. Então, realmente, você vê a diferença do que é o ping-pong gaúcho, o ping-pong clássico gaúcho. E onde eles estão hoje. E realmente são jogadores exímios, aí, jogadores, e tem uma qualidade absurda. E talento, acima de tudo, talento. Sim. E vem passando de geração para geração, então isso favorece também o aprendizado, né? Muitas vezes o pai passando para o filho acaba desde criancinha, né? Como nós temos na China hoje, a molecadinha nasce com a raquete na mão. Aqui nasce com a bola no pé, né? Tá mudando um pouco hoje, mudando. Né? Lá eu posso dizer que no Rio Grande do Sul, o esporte principal deles é o ping-pong. Porque assim, eu frequento, uma vez por ano eu ia para o Rio Grande do Sul participar dos eventos, né, mensais que eles fazem de torneios. Eu passava, uma vez por ano eu participava de um torneio deles. Eu sempre me torno próximo ao ping-pong, onde é que tem, né? Existe ping-pong clássico em algum lugar, eu estou lá. Né? Eu estou lá. Então, uma vez por ano eu ia para o Rio Grande do Sul. Viaja quer achar um lugar. Porque você, eu sou de São Paulo, você joga? Jogo. Madeira? Jogo. Aí o pessoal ficava vislumbrado também, porque onde é que tem madeira? Onde é que o pessoal joga, né? Então, ficavam tudo vislumbrados. E lá num torneio, que eu ia uma vez por ano, participar de um mês lá qualquer, no Rio Grande do Sul, eles enchiam um ginásio de 200 jogadores. Nossa. Jogando, assim, era um negócio incrível. E eles cresceram muito na estrutura e organização, inclusive com o César, né? Apoiando e participando. E os presidentes das federações que eu conheci todos lá foram pessoas assim que conseguiram levar muito, não só o esporte, mas toda a organização do que é esse esporte no Sul. Então, realmente, tiveram grandes presidentes de federação que conseguiram manter, organizar e elevar todo esse método, essa logística, esse contexto. Porque assim, você vai no sul de uma cidadezinha lá, como vai em Porto Alegre, todo lugar tem grandes jogadores. Falei, como é que pode? Tem um pessoal lá no interior, lá, sei lá, numa cidadezinha no sul, e joga o ping-pong, e você vai no outro lugar e joga o mesmo ping-pong. É incrível como lá se estabelece esse padrão. É como você falou, acho que vai de pai para filho. Você ter uma federação forte em que incentiva o esporte é primordial, né? É essencial para que o esporte também cresça. Porque muitas vezes acaba sendo distrital, né? Você tem um bairro ou uma cidade que joga bem, mas não chega a informação para outra, né? Hoje está um pouquinho mais fácil, porque com a internet está tudo difundido, né? Mas você ter uma federação que coloca as regras do jogo ali, incentiva os clubes, acho que é bem importante. Em São Paulo, tínhamos a Federação Paulista. Em São Paulo tinha mais de 200 clubes de ping-pong clássico, né? Vamos dizer assim, grandes jogadores. Ao longo do tempo, obviamente, São Paulo, por ser uma característica
muito próxima do mundo, né? Vamos dizer assim, mais do que hoje, da internet, obviamente está mais fácil, mas naquela época, como tudo nascia em São Paulo primeiro, Sim. o tênis de mesa tomou conta, obviamente, Ainda é, né? e ainda é, né? Então, o São Paulo, ele trouxe o tênis de mesa e foram quebrando esses clubes, transformando em tênis de mesa ou migrando para tênis de mesa, né? Então, o ping-pong foi diminuindo em São Paulo, mas ainda temos o rádio e lá em Santa Amaro, né? Que é o outro clube, que é o Suzana, Jardim Suzana. Temos os 2 clubes oficiais aqui de Sandpaper em São Paulo, né, que ainda mantém o ping-pong clássico e elevou esse esporte, né, dentro dessa estrutura. Então hoje ainda tem muitos jogadores que jogam, né, dentro praticam, né, e a gente pede para quem quiser gostar do Redbet, da Madeira ou do Sandpaper, quiser conhecer, que venha ao rádio. Vamos lá no Jardim Suzana. O Jardim Suzana fica realmente na zona lá perto de Santo Amaro, né? Isso. Aí não sei bem exatamente. Perto do autódromo, né? E o rádio fica na Vila Formosa. Então conheçam o Ping Pong. Esse programa serve justamente para tentar abrir as portas novamente, né? É um esporte bem difundido e acabou tomando espaço pro ping pong, pro tênis de mesa, né? O tênis de mesa acabou tomando esse espaço, mas a intenção com esse mundial e com essa propagação do esporte é que volte novamente às raízes e que a gente consiga ter cada vez mais praticantes e, quem sabe, mais clubes, né? Porque os clubes tradicionais também podem oferecer. Porque o custo é muito baixo, né? Você pega uma raquete dessa aqui, sei lá, com R$100 você monta uma dessa. Você monta uma dessa aqui, R$1.000, né? A raquete que a gente usa acaba... E tem que trocar a borracha toda hora, né? Então, eu acho que por ter um custo muito mais baixo, eu acho que acaba sendo mais acessível, né? Beleza. Encerramos esse bloco. Mais uma vez, muito obrigado para Intra Esportes. Então, realmente ajudando a gente a trazer novas histórias, a contar essas histórias dessas pessoas que fazem tanto pelo esporte, muito pelo amor, né? Nem sempre pelo dinheiro, muitas vezes pelo amor. Né? Então, espero vocês no próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho sobre o Mundial da China, que eles participaram agora em janeiro desse ano. Vai ser uma conversa bem legal. Ativa o sininho, assina o nosso canal. Dá um joinha se você gostou desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.